Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Nós vamos hoje dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica e entrando numa etapa muito interessante e muito rica. Vamos falar a respeito da pessoa de Deus Pai e vamos conversar sobre a Santíssima Trindade. É claro que é um longo caminho que pretendemos fazer e temos muitas coisas para falar a respeito desses temas, não é verdade? Afinal de contas, quem somos nós para tentarmos compreender, abarcar todo o conteúdo da Santíssima Trindade? De jeito algum. Mas a gente vai dar alguns passos e a gente vai compreender um pouco melhor este grande mistério do Deus Uno e Trino. Você é nosso convidado a permanecer conosco, a se inscrever no nosso canal, se já não o tiver feito, a compartilhar os nossos vídeos com a sua rede de contatos, com seus parentes, amigos, com a sua comunidade. Deixe aí acionado o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. E, se você gostou desses nossos conteúdos, dê aí o seu positivo. Combinado? Estamos de volta, então, para dar sequência ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Mas, como fazemos habitualmente, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre todos nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros. Então, nós vínhamos conversando nas aulas anteriores a respeito da pessoa de Deus Pai, na verdade, de como Deus se manifesta ao seu povo, como ele se dá a conhecer. Falamos a respeito dos símbolos da fé e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Vamos iniciar falando a respeito de Deus Pai. Mas antes mesmo de falar da pessoa de Deus Pai, das suas características, dos seus atributos, da sua identidade, digamos assim, nós queremos dizer e conversar que Deus não é alguém solitário e sozinho, como nós bem sabemos. Deus é também a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E por ser assim, antes de conversarmos propriamente sobre a pessoa de Deus Pai, nós vamos falar um pouco a respeito da Santíssima Trindade. É sempre um grande desafio, não é? Sobretudo porque é um mistério insondável. Por mais que a gente tente compreender, por mais próximo que a gente consiga chegar, jamais conseguiremos abarcar toda a verdade a respeito da Trindade. Mas a gente vai adiante, mesmo assim, com a luz e a graça do Espírito Santo. Que ele nos ajude nessa empreitada, não é? Muito bem, meus caros, nós vamos hoje continuar a respeito da Santíssima Trindade no parágrafo 232. Parágrafo 232, que vai nos falar algumas coisas interessantes. A primeira delas que eu queria falar com vocês é retomar o que Jesus disse no finalzinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Ele falou: ide, pois, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, aqui Jesus apresenta um ensinamento novo que não existia até então. A existência dessas três pessoas, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta verdade ou este ensinamento não fazia parte da doutrina dos judeus,
não é? Se a gente procurar no Antigo Testamento, nós não vamos encontrar este ensinamento, muito embora nós tenhamos pistas nas profecias, nas coisas que Deus falou, nós temos pistas do que Deus revelaria mais explicitamente quando Jesus chegasse. Então, foi através de Jesus, sim, que nós conhecemos a Santíssima Trindade. Ele nos apresentou isso de diversas formas. Talvez a mais explícita, a mais clara, seja o que aconteceu no batismo do Senhor Jesus. Lá estava o Cristo sendo batizado por João Batista, e então desce sobre Jesus o Espírito Santo e ouve-se a voz do Pai: olha, ouvi o meu filho, este é o meu filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha complacência, o meu amor e o meu querer. Então ali estão presentes o Pai, na voz que se ouviu e que todos ouviram, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo que desceu sobre ele na forma de pomba. Então, ali temos o início dessa conversa. Mas, quando a gente fala que fomos, assim como Jesus foi batizado e todos nós que fomos batizados, o fomos em nome da Santíssima Trindade, ou seja, o ministro, quando nos batizou, falou: Ronaldo, Maria, João, Isabel, você é batizado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Traça sobre as nossas frontes uma cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é em nome da Santíssima Trindade que nós nos relacionamos com Deus. E isso é muito importante, porque às vezes nós cremos que a nossa religiosidade, a nossa manifestação de fé se dá tão somente através de Jesus Cristo, por exemplo, que foi o que veio até nós, se encarnando e se tornando homem. Mas mais do que isso, a nossa fé é trinitária. Trinitária. Nós nos relacionamos e precisamos nos relacionar como a Santíssima Trindade nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa nossa fé cristã, essa nossa fé católica brota da Santíssima Trindade. Percebem vocês? Então, nós devemos render a mesma devoção, o mesmo amor, a mesma atenção a essas três pessoas. Às vezes nós não temos o hábito de conversar com Deus Pai ou de conversar com o Espírito Santo, e às vezes, tantas vezes nós rezamos a Jesus, Senhor Jesus isso, Senhor Jesus aquilo. Vamos aprender a nos dirigirmos a Deus como nós o fazemos na missa. Vejam vocês que na missa todas as orações são dirigidas ao Pai e no final nós da oração dizemos, ou o sacerdote diz: tudo isso, ó Pai, nós te apresentamos ou te pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É sempre assim, nos dirigimos ao Pai em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo, que nos une a todos. Então, o parágrafo 232 nos diz que quando a gente fala eu creio, nós estamos falando de uma fé na Trindade. Eu creio na Santíssima Trindade. Quem é cristão, portanto, não acredita só em Jesus Cristo, mas acredita em cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Caminhando um pouco mais, nós podemos dizer e conversar que quando nós fomos batizados, como eu disse, o fomos em nome das três pessoas da Santíssima Trindade. O ministro traçou aquele sinal da cruz em nossas frontes. Portanto, esse batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos tornou nova criatura. Não é só nova criatura porque nós fomos, digamos, perdoados do nosso pecado original e de todos os pecados que tínhamos até o momento do batismo. Não. Quando nós dizemos que pelo batismo nós somos uma nova criatura, é porque nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo e da Santíssima Trindade, habita em nós a Santíssima Trindade.
pelo batismo nós recebemos uma graça infundida em nós que nos torna novas criaturas. Por isso a gente afirma que o batismo realiza uma transformação ontológica, muda o nosso ser, muda a essência da nossa vida. Nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos de Deus. É obra da graça de Deus, da misericórdia de Deus e, portanto, no batismo, a Trindade Santa habita o nosso coração. Percebem vocês? Então, a Trindade sempre existiu. A Trindade sempre existirá, mas nós passamos a nos relacionar com ela a partir do nosso batismo. Caminhando um pouco mais, no parágrafo 234, a gente vê que a marca que identifica o cristão é a cruz. Quando nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós logo nos lembramos do sinal da cruz, que inclusive fizemos no início do nosso vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal da cruz é o sinal do cristão, mas nem sempre foi assim. No começo da igreja, o sinal que identificava os cristãos era o peixe. Eles desenhavam um peixe em algum lugar e ali então sabia-se que existiam pessoas cristãs. Com o passar do tempo, sobretudo ali pelo século II, século III da era cristã, na igreja nascente, os nossos primeiros pais, né, os padres da igreja nascente, o sinal da cruz começou a surgir, inicialmente com o sinal na testa, como foi pedido ao profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, nós vemos lá que Deus pede que as pessoas que estavam passando por dificuldade recebessem na fronte o sinal de uma cruz, ou de um T, na verdade, no grego a palavra tal, que é exatamente um T, ou uma cruz. Então vejam vocês que já no Antigo Testamento se revelava esta verdade que depois se concretizaria no tempo de Jesus. Foi na cruz e pela cruz que nós fomos salvos. Então a cruz é o símbolo de todos nós cristãos. E não adianta fugirmos da cruz. A cruz, o sofrimento, a dor, os problemas, as dores, todas as coisas fazem parte da nossa vida humana e é através da cruz que nós chegaremos à glória da ressurreição um dia. Então, quando nós fazemos o sinal da cruz, seja de uma forma reduzida ou pequena, na fronte, na boca e no peito, ou do jeito ou na forma estendida, na fronte, no coração e nos ombros, nós estamos dizendo que nós mergulhamos neste mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Criador, que é Filho Salvador e que é Espírito Santo Santificador. Vejam que o sinal da cruz não é para ser feito como uma superstição, como a gente vê muitas vezes. Não é? Jogador de futebol que entra no campo, faz o sinal da cruz, às vezes faz de um jeitinho assim tão corrido, parece que está espantando mosca. Né? Às vezes nós vemos essas pessoas fazendo o sinal da cruz de qualquer jeito. Não, temos que fazer com a dignidade que este sacramental nos pede, com reverência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta forma, não fazemos para dar sorte, para nos proteger do azar, mas fazemos sim para dizer a Deus: minha vida está entregue nas tuas mãos ao Senhor, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E fazemos isso ao longo de todo o dia, quando acordamos, quando vamos sair de casa, quando retornamos de casa, quando chegamos no trabalho, quando vamos rezar, quando vamos na missa. Vejam vocês que todas as liturgias têm início e começa e termina com o sinal da cruz.
Não é isso? Então, meus caros, o sinal da cruz nos reporta à cruz de Jesus, ao sacrifício do Cristo, e a cruz também mostra que esta realidade entre o céu e a terra estão profundamente presentes em nossa vida. A cruz aponta para o alto, mas se finca na terra. É a ligação entre o homem e Deus. Uma ligação que agora existe e nada pode acabar, mas é também uma cruz que aponta para os lados com os meus irmãos da humanidade toda, que somos todos filhos de Deus. Portanto, o sinal da cruz nos irmana e nos torna todos irmãos na pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos ver nas próximas aulas, com toda certeza, algumas questões a respeito da Santíssima Trindade. Vamos tentar conhecer um pouco a intimidade e o interior da Santíssima Trindade, o que nós chamamos da vida da Trindade ou a teologia da Santíssima Trindade. Mas também vamos conhecer como é que esta Trindade sai de si para realizar a sua obra, seja a obra da criação, da salvação e da santificação. É a obra que nós chamamos de economia, a economia da Santíssima Trindade. É o agir da Santíssima Trindade que nós queremos conhecer. Portanto, vamos conhecer o interior e o agir desta comunidade divina. É muito interessante a gente saber que tantas vezes, a gente já falou brevemente isso em aulas anteriores, que às vezes nós queremos conhecer a Deus e não sabemos como fazer. Vejam que muitas vezes, olhando e conhecendo as obras, nós conhecemos o Criador destas obras. Ou, por outro lado, conhecendo o caráter e a beleza ou a profundidade da pessoa, nós vamos com certeza compreender tudo aquilo que esta pessoa fizer. É assim que a gente faz e vê acontecer nos nossos relacionamentos. Quando temos uma pessoa em quem nós confiamos e conhecemos bastante, nós sabemos que aquela pessoa é capaz de realizar tais coisas. Quando alguma coisa está fora daquilo que a gente conhece da pessoa, a gente logo diz, não pode ter sido essa pessoa que fez isso. Seja alguma coisa muito boa ou seja alguma coisa muito má, a gente vai dizer, não foi ela, porque eu a conheço. Ela não seria capaz de fazer isso, não é? Ou, por outro lado, quando nós conhecemos a obra de um grande artista, nós vamos dizer, que obra maravilhosa esse artista fez. Ele só pode ser uma pessoa magnífica, uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa. É assim na nossa relação com Deus. Olhando toda a obra criada, sobretudo quando nós olhamos para o infinito do universo e todas as maravilhas das pequenas coisas da criação aqui na nossa terra, a gente só pode concluir que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus é espetacular, que Deus é sensacional. Olha, fazendo uma comparação muito grosseira, eu diria que tentar conhecer as coisas de Deus, a própria Santíssima Trindade, seria, muito grosseiramente falando, mais ou menos como a gente receber um mapa do tesouro e nós tentarmos chegar a este tesouro seguindo as pistas que este mapa nos dá. Se a gente seguir as pistas exatamente como está lá, nós chegaremos ao tesouro. Da mesma forma, na sequência dessas nossas reflexões, a gente vai perceber que se nós nos abrirmos à graça de Deus, se nós nos aproximarmos do Senhor, se nós pudermos conhecer a sua palavra, se nós deixarmos iluminar pelo Espírito Santo, Deus vai revelar muito de sua vida para você. E isso é uma experiência fantástica. Nós vamos conhecendo um pouco da realidade de Deus. Por mais
complexa, não é, que ela seja. Então, quando a gente faz este propósito de querer conhecer a Deus, eu digo para vocês de antemão, e reforço isso com todas as letras, que é uma figura de linguagem, porque por mais que queiramos, como já disse, não compreenderemos plenamente todas as coisas. Então, meus caros amigos, na Sagrada Escritura, a gente vê isso de muitas formas, que Deus vai se dando a conhecer gradativamente. Não é? Lá em Moisés conversou com Deus na sarça ardente, ouvia a sua voz, mas não conseguia enxergá-lo no meio daquela planta que pegava fogo. Depois Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas. São Paulo vai nos dizer que hoje nós vemos a Deus como que por um espelho, mas um dia vai chegar o momento que nós o veremos face a face, e então nós seremos brindados com toda a maravilhosa beleza de Deus por toda a eternidade. E este é o nosso grande objetivo, não é? Para conhecer a Deus, não para sermos curiosos, para dizer, olha, eu conheço a Deus e eu sei como é que Ele é. Não, é conhecer a Deus para fazer a sua vontade. Quanto mais nós o conhecermos, mais nós o amaremos e mais nós seremos dóceis à ação dele na nossa vida. É o nosso desejo para você, que você continue nos acompanhando nas próximas aulas para a gente caminhar um pouco mais sobre a Santíssima Trindade e depois sobre a pessoa de Deus Pai. Deus Pai que é Criador, Deus Pai que é Todo-Poderoso e por aí vai. Vamos conversar muitas coisas ainda, tá bom? Que o Senhor nos abençoe a todos, nos proteja e nos guarde e continuamos sempre perseverantes no caminho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.